Livro São Geraldo, o santo que brincou com Deus, do padre José Maria Montes. Capítulo 18. A glorificação. Geraldo faleceu minutos depois de começar o dia 16 de outubro de 1755. Vivera na terra 29 anos, 6 meses e 7 dias, tendo passado na congregação do Santíssimo Redentor 6 anos e 5 meses e meio. Os confrades, na manhã daquele dia, acudiram à cela onde repousava o cadáver revestido de sua batina, o crucifixo sobre o peito, o rosário à cintura. Como a luz sobrenatural rodeava os restos mortais do santo. Todos se aproximaram chorando e ajoelharam-se para beijar-lhe as mãos geladas. Cada um sentia como se tivesse perdido seu melhor amigo. O superior, como acima se disse, mandou ao sacristão que dobrasse os sinos, tocando-os afinados. O irmão tomou as cordas e começou a dobrar, mas os sinos não lhe obedeciam. Lançados ao voo, repicavam como nos dias mais festivos. Aborreceu-se o superior por julgar aquilo uma desobediência e mandou que outro irmão dobrasse afinados. É isso mesmo que eu quero, suspirou o sacristão. Mas não posso, não sei por quê. O outro irmão tomou as cordas e começou a dobrar compassadamente, mas poucos segundos depois estavam de novo os sinos cantando como se fora dia de Páscoa. Foi então que compreenderam o mistério. Deus queria que, por sua alegria, os fiéis da terra se unissem ao júbilo dos anjos no céu. O corpo foi levado à igreja e o povo correu a venerá-lo. O cadáver exalava um perfume forte, mas suavíssimo que a todos enchia de gozo. Muitos que em suas casas o choravam, ao chegarem perto dos restos mortais e ao respirarem aquela suave fragrância, sentiam-se imediatamente consolados. Os funerais foram grandiosos e soleníssimos. As multidões que chegavam das vizinhanças atropelavam-se ao redor do corpo daquele que consideravam seu pai, irmão e amigo. Todos o proclamavam santo e ninguém pensava em orar por sua alma. Os padres mandaram tirar do rosto de Geraldo 2 máscaras de cera, que servissem para pintores e escultores. Chamaram um artista para desenhar os traços do santo, mas o pintor, por motivo desconhecido, não chegou senão depois que Geraldo tinha sido sepultado, ao lado da porta entre a igreja e a sacristia. Esforçou-se o padre Caione para explicar ao artista como era o rosto do santo, mostrando-lhe ao mesmo tempo os moldes de cera. Vários ensaios fez o pintor, mas os resultados não satisfizeram a comunidade. Então Caione, vendo que não poderia conservar na tela a imagem querida, recorreu ao próprio interessado e, com fervor, pediu que quisesse o santo inspirar o pintor. Este começou de novo o trabalho e, desta vez, todos foram unânimes em reconhecer que aquele retrato era fiel reprodução do santo. O pintor declarou mais tarde que, à medida que pintava, ouvia uma voz muito suave, uma espécie de sussurro que lhe indicando os traços que tinha de fazer. O santo que em vida operou tantos prodígios, depois da morte fez e ainda faz milagres sem conta. Seria mister escreverem-se muitos volumes, caso se quisesse relatar o grande número de milagres e graças que, por sua intercessão, alcançam os fiéis. Apenas um milagre citaremos, que, em vista das circunstâncias em que se realizou e do particular interesse que desperta. Entre os missionários daquele tempo, havia um padre chamado Antônio Tanoia, que possuía fama de grande escritor e era membro da Academia de Literatura de Florença. Vários confrades lhe tinham pedido que escrevesse a vida de Geraldo, mas Tanoia não tinha fé no santo e os prodígios que se contavam do mesmo pareciam-lhe obra da imaginação e entusiasmo popular. Por esse motivo, fazia-se de surda todas as insistências e pedidos de escrever uma biografia de Geraldo e parecia com efeito que jamais escreveria, porque cada dia se mostrava mais infesso as histórias de curas e prodígios com que enchiam a cabeça. O que os outros não conseguiram, alcançou Geraldo em pessoa por intervenção miraculosa. Com efeito, 30 anos após a morte do santo, o famoso Tanoia caiu gravissimamente doente. Transportaram-no a Capocelle, onde, em vez de melhorar, piorou tanto que chegou às portas da morte. Várias vezes os exortaram a pedir o auxílio de Geraldo, mas Tanoia sentia sempre a mesma repugnância e desprezava os conselhos.
No entanto, a enfermidade agravou-se a tal ponto e as dores se tornaram tão insuportáveis que o doente, julgando chegada a sua última hora, só soube dizer: Irmão Geraldo, valei-me. O padre Orlando, que estava presente, sugeriu-lhe: Fazei o voto de escrever-lhe a vida de Sará. A vida se sará. Tanóia, que não estava para tantas palavras, apenas repetia: Irmão Geraldo, valei-me. No mesmo instante começou a melhorar, e ali mesmo, sentado na cama, fez o voto de escrever, como realmente escreveu, a vida de Geraldo em agradecimento pela sua cura milagrosa. Geraldo dissera certa vez que queria ser santo, mas que no céu se oporia com todas as forças à sua canonização. Manifestava assim que queria santificar-se somente por amor de Deus e não pela glória humana que lhe poderia advir. E realmente algo deve ter conseguido no céu, porque apesar de se multiplicarem os favores obtidos de seus intermédios, ninguém se lembrava de introduzir em Roma a causa de sua beatificação. Só em abril de 1839, portanto, 84 anos após a sua morte, abriu-se em Muro o processo para recolher os testemunhos daqueles que tinham conhecido o santo ou guardavam documentos resignados em que se falava sobre ou dos milagres por ele operados. Outros processos semelhantes foram logo iniciados nas diversas dioceses onde Geraldo viveu ou trabalhou. Em 1847, Sua Santidade o Papa Pio IX concedeu-lhe o título de venerável, permitindo assim que se iniciasse o processo propriamente dito. Procedeu-se ao exame dos restos mortais de Geraldo do modo seguinte: uma comissão de vários médicos e de superiores da congregação, presidida pelo bispo de Nusco, Dom José Consente, fez abrir a sepultura e retirar o ataúde. Aberto o caixão, notou-se no crânio e nos demais ossos uma espécie de gotas de óleo aromático. Embeberam nele alguns panos e o óleo continuou brotando em tal abundância que se encheu um jarro. Em seguida desse prodígio, todos se ajoelharam, e dos doutores, que era incrédulo, também caiu de joelhos, e foi o que se mostrou mais emocionado. Seguiu o processo lentamente, devido às vicissitudes, porque teve de passar o Papa naqueles anos tão dolorosos para a Igreja. Em 1893, Sua Santidade Leão XIII declarou Geraldo bem-aventurado. Por fim, a 11 de dezembro de 1904, Sua Santidade hoje, São Pio X, o canonizava com as esplêndidas cerimônias em uso nessas ocasiões. Entre os que se encheu a Catedral do Mundo Católico encontrava-se Geraldo Magela, tipógrafo em Tivoli, descendente da família do Nosso Santo. Daí em diante, a devoção a São Geraldo propagou-se por todo o mundo. Invocando-no como santo da divina providência, os pobres recorrem a ele em suas necessidades e são atendidos e consolados. Em favor dos doentes, tem feito e continua a fazer grandes milagres. Inúmeros são os pecadores que lhe devem a conversão. Os missionários reconhecem que a sua proteção especial deve em grande número de vocações religiosas e tem por insígne protetor da congregação. Mas São Geraldo tem se tornado célebre mormente pela proteção admirável que sempre tem concedido às mães de família em perigo. São incontáveis as criancinhas que lhe devem a vida do corpo e a vida da alma, a graça do santo batismo. A que se deve atribuir esse poder especial de Geraldo? A confiança que as mães têm nele, por causa de um ou outro exemplo que se lê em sua vida. Assim, em certa casa onde esteve de passagem, deixou um lenço por esquecimento. Tomou uma jovem e correu atrás de Geraldo, dizendo: Irmão, o senhor esqueceu este lenço. Guardai-o, respondeu-lhe o santo. Guardai-o, porque dia virá em que vos será muito útil. A jovem dobrou o lenço e guardou como se guardam certos santinhos de papel e não pensou mais nele. Casou-se a jovem e, quando ia ser mãe, esteve à morte. Os médicos declararam ao esposo que temiam pela criança, mas muito mais pela mãe. A família estava consternada. Começou-se uma novena a São Geraldo, falecido havia pouco tempo. Ainda não terminara a novena e a enferma estava entre a vida e a morte. Foi quando se lembrou do lenço que Geraldo lhe deixara. Pediu à sua mãe que lhe o trouxesse. Apenas o tinha nas mãos, melhorou e deu à luz um gracioso menino que, no dizer dos médicos, humanamente falando, não poderia ter nascido.
e são numerosos os casos de mães que recorrem ao santo com muito êxito. Quantas mães agradecidas têm dado a seus filhinhos o nome de Geraldo, a quem atribuem a graça de vê-los sãos e salvos. Em nossa pátria, como em muitos outros países, esse nome é muito usado e difundido. A festa de São Geraldo é celebrada todos os anos no dia 16 de outubro. Em muitos lugares está introduzido o costume de celebrar com devoções, missas e comunhões o dia 16 de cada mês em louvor de São Geraldo. Em suas igrejas e santuários, como em Mater Domini, na Itália, e em Curvelo, Minas Gerais, a sua festa é muito solene e procedida de novenas. Na Holanda, do culto do santo é um prodígio, houve uma novena celebrada em Witten, estudantato dos redentoristas. 8.000 comunhões e foram ofertadas pelos fiéis 8.000 velas. Referindo-se à devoção do povo belga a São Geraldo, o Santo Padre Leão XIII disse certa vez: São Geraldo fez-se belga. O culto do prodigioso santo continua em ascensão na maior parte dos países católicos, de modo especial nos lugares missionários pelos confrades do santo, os redentoristas. Conforme a devoção de cada região, o santo tem sido escolhido para patrono da primeira comunhão. Suas comunhões prodigiosas das vocações religiosas, as inúmeras vocações que despertou favoreceu. Dos operários pelos milagres que operou em favor deles e por ter sido ele mesmo modelar aprendiz e artífice, e finalmente das mães e seus filhinhos, insignis parturientium protector. Encerramos esta vida do grande taumaturgo, lembrando que hoje se ergue na igreja de Mura um altar, e nesse altar o humilde filho de Domingos Magela, o pobre alfaiate e de Benedita Galela, a lavadeira, recebe o culto e as homenagens de seus conterrâneos e dos fiéis agradecidos que acorrem de todas as partes. Realizaram-se os sonhos daquela santa mãe. Aquela mulher humilde tem um filho glorioso. É o seu Geraldinho. Fim.